Jacksonville, Flórida, ano 2001, numa sala sem janelas do Polícia Federal norte-americana, gravadores de fita giram lentamente, capturando cada palavra de uma ligação grampeada. Os agentes esperam ouvir códigos sobre tráfico ou lavagem de dinheiro da máfia. O padrão. Mas o que sai dos fones de ouvido é algo bizarro. Do outro lado da linha, um sujeito se gaba para um amigo. Ele diz, rindo, que acabou de ganhar um Dad Viper novinho em folha numa promoção de fast food. Até aí, sorte dele. O problema é a frase seguinte: eu nem precisei comprar o lanche, o tio Jerry me arrumou o selo. Aquela única frase transformou uma investigação de rotina em um quebra-cabeça matemático sem solução. O Polícia Federal norte-americana puxou a ficha dos últimos vencedores dos grandes prêmios do Monopoly do McDonald's, carros, viagens, cheques de $1 milhão. No papel, eram pessoas aleatórias de cantos diferentes dos Estados Unidos. Mas quando cruzaram os dados telefônicos e endereços antigos, o sistema acendeu como uma árvore de Natal. A matemática é uma ciência teimosa. A chance de você ganhar o prêmio máximo no Monopoly era de 1 em 250 milhões. É mais difícil do que ser atingido por um raio 2 vezes no mesmo dia. Agora, qual a probabilidade de 3 ganhadores consecutivos serem parentes distantes ou vizinhos de porta na mesma cidadezinha da Geórgia? Estatisticamente, 0. Não era sorte, não era coincidência, era um roteiro. Alguém, em algum lugar, estava escolhendo a dedo quem ficaria milionário. E enquanto milhões de americanos compravam batatas fritas, sonhando em mudar de vida, o jogo já tinha acabado antes mesmo das caixas saírem da fábrica. O que o Polícia Federal norte-americana não sabia, naquele momento, é que o homem por trás disso não era um hacker genial invadindo o sistema. Era um homem pago para proteger o cofre. Para entender o tamanho da trapaça, você precisa lembrar ou imaginar o que era o final dos anos 90. A internet ainda engatinhava. Não existiam redes sociais para viralizar denúncias e o McDonald's não era apenas um restaurante. Era uma religião cultural. E o Monopoly era o seu ritual sagrado anual. Quando a promoção começava, o país parava. As pessoas não compravam comida por fome. Elas compravam esperança. Havia relatos de clientes pedindo 50 100 pacotes de batata frita, jogando a comida no lixo na saída e guardando apenas as caixinhas engorduradas com os selos. Revistas Time e Peoplo traziam estampadas as fotos dos grandes vencedores segurando cheques gigantes, sorrindo com a vida resolvida. Isso criou uma histeria coletiva, a cultura da sorte. Você realmente acreditava que se escolhesse o restaurante certo, na hora certa, sua vida mudaria. Era democrático. Rico ou pobre, todos tinham a mesma chance estatística de tirar o selo de Boardwalk, certo? Errado. O que ninguém desconfiava é que essa democracia era uma ilusão de ótica. Enquanto você revirava sua batata média procurando a peça azul escura, ela sequer existia naquele lote, nem naquele estado, talvez nem tivesse saído do cofre da gráfica. A genialidade perversa do esquema não estava apenas no roubo do dinheiro, estava na exploração da fé pública. Milhões de dólares trocavam de mãos em publicidade, convencendo trabalhadores a gastarem seu salário em lanches extras, perseguindo um prêmio que já tinha dono antes mesmo de ser impresso. Era um teatro de marionetes onde o público pagava um ingresso para assistir, achando que estava no palco atuando. Mas quem tinha poder para manipular algo desse tamanho? O sistema de segurança do McDonald's era lendário. Eles não imprimiam os selos na cozinha. Eles contratavam uma empresa especializada, a Simon Marketing, que tratava aquelas etiquetas adesivas como se fossem ogivas nucleares. Carros blindados, cofres com senha, rastreamento por GPS, e no topo dessa pirâmide de paranoia estava Jerome Jacobsen, ex-policial, carreira sólida, aparência inofensiva. Ele era o chefe de segurança global da Simon Marketing, o homem de confiança. O tio Jerry, a função de Jerry era simples e crítica. Ele era a única pessoa autorizada a transportar as peças vencedoras de alto valor da fábrica até a linha de embalagem. Pense na ironia. O McDonald's gastava milhões construindo uma fortaleza impenetrável ao redor dos prêmios, mas entregava a chave da fortaleza na mão de um único homem mal pago e frustrado. Jerry não era um gênio do mal acariciando um gato branco. Ele era um funcionário que se sentia desvalorizado. Ele via milhões de dólares passando pelas suas mãos todos os dias, enquanto seu contra-cheque mal cobria as contas. E como todo bom sistema de segurança falho, o problema não estava na tecnologia. Estava no fator humano. Tudo começou pequeno. Um teste. Em 1989, ele furtou uma peça de $25 mil e deu pro irmão de criação. Ninguém notou. O sistema não apitou. O universo não colapsou. E naquele momento, Jerome Jacobson percebeu a verdade mais perigosa
de todas. A segurança do maior jogo do mundo dependia inteiramente da honestidade dele. E sua honestidade tinha acabado de ser vendida por $25 mil. Agora, você deve estar se perguntando, como ele tirava os selos lá de dentro? A fábrica era vigiada por auditores independentes o tempo todo. Havia câmeras, revistas e protocolos rígidos. Tio Jerry não podia simplesmente enfiar $1 milhão no bolso e sair assobiando. O método que ele desenvolveu era de uma simplicidade insultante. Jerry supervisionava a produção e, em momentos cruciais, ele tinha acesso às folhas de adesivos antes de serem cortadas e coladas nas embalagens. O ritual era sempre o mesmo. Ele ia ao banheiro masculino da fábrica, um lugar onde câmeras são proibidas por lei. Lá dentro, na privacidade de uma cabine, o guardião da segurança operava sua mágica. Ele descolava cuidadosamente o selo vencedor e o substituía por um selo comum, de tente novamente, que ele trazia escondido. Mas havia um problema técnico: o peso. Os auditores pesavam as caixas de selos para garantir que nada faltava. Se ele tirasse um selo e não colocasse outro, a balança acusaria. Então, Jerry fazia troca um por um. Ele colava o selo premiado no seu próprio corpo ou dentro de um fundo falso em seu colete de segurança e saía do banheiro limpo, com o prêmio milionário colado na pele sob a camisa. Era ridículo! O sistema de segurança mais caro do mundo foi derrotado por uma ida ao banheiro e um pouco de cola. Mas roubar o selo era a parte fácil. O problema real começava agora. Como transformar aquele pedaço de papel em dinheiro vivo sem que o McDonald's ligasse os pontos? Jerry não podia aparecer na TV recebendo cheque. Ele precisava de rostos. Ele precisava de atores. No início, Jerry operava no amadorismo. Dava peças para amigos, conhecidos do açougue, parentes distantes. Mas logo ele percebeu que precisava profissionalizar o crime. Ele não podia arriscar que um ganhador ficasse com o prêmio todo e sumisse. Ele precisava de controle. Foi aí que o esquema cruzou a linha de fraude corporativa para crime organizado. Jerry conheceu Gennaro Colombo, um homem que se apresentava como empresário do ramo de boates e cassinos, mas que tinha conexões profundas com a família Colombo, uma das 5 famílias da máfia de Nova York. A parceria era simples e brutal. Jerry fornecia o selo vencedor. Colombo fornecia o vencedor de fachada. Esse vencedor ia a público, dava entrevistas, sorria para as câmeras, recebia o cheque do McDonald's e depois repassava a maior parte do dinheiro de volta para a organização, ficando apenas com uma taxa de atuação. Jerry vendia os prêmios por uma fração do valor. Um selo de $1 milhão? Ele passava por 50 mil em dinheiro vivo, na mão. O risco ficava todo com quem tentava descontar o prêmio. De repente, a fraude virou uma franquia. O esquema se espalhou como um vírus. Mormons na Carolina do Sul, donos de clubes de striptease na Flórida, ex-presidiários em Nova Jersey, todos conectados por uma teia invisível de telefonemas e envelopes de dinheiro. Por mais de uma década, quase todos os grandes prêmios foram para essa rede. O cidadão comum, que comprava seu Big Mac honestamente, estava jogando um jogo onde a vitória era literalmente impossível, mas o sucesso traz arrogância. E Jerry, sentindo-se intocável, cometeu o erro clássico dos vilões de cinema. Ele tentou fazer uma boa ação com dinheiro sujo. Era 1995. Jerry, talvez sentindo o peso da consciência ou apenas querendo testar os limites do seu poder, fez algo impensável. Ele pegou uma peça vencedora de $1 milhão e anonimamente enviou pelo correio para o hospital infantil St. Jude. Imagine a cena no hospital. Um envelope simples chega na recepção. Dentro, um selo do McDonald's valendo uma fortuna, sem remetente, sem bilhete, apenas o prêmio. O hospital obviamente contatou o McDonald's, a rede de fast food ficou em choque. Quem joga fora $1 milhão? Eles investigaram, fizeram testes forenses. O selo era legítimo, mas a situação era tão absurda que levantou a primeira grande bandeira vermelha interna. O McDonald's honrou o prêmio, afinal, era para crianças com câncer, e negar o pagamento seria um suicídio de relações públicas. O dinheiro foi pago, Jerry se sentiu o Robin Hood moderno, mas ele tinha acabado de provar que o sistema de distribuição era falho. Se um selo podia aparecer num hospital sem rastro de compra, o que mais estava acontecendo? A Simon Marketing garantiu que foi apenas um milagre isolado. Mas o universo tem um jeito engraçado de equilibrar as coisas. Enquanto Jerry achava que tinha feito uma boa ação, a semente da sua destruição estava sendo plantada não por um policial, mas por um traidor dentro da sua própria rede. 5 anos depois desse episódio, o Polícia Federal norte-americana receberia a ligação que mudaria tudo. Alguém que foi pago para ser um vencedor de fachada achou que recebeu pouco. A ganância, que construiu o império de Jerry, seria exatamente o que o derrubaria. Quando o Polícia Federal norte-americana entrou no jogo,
Eles não trataram como uma fraude comum. Eles trataram como crime organizado. A operação ganhou o codinome Resposta Final. 25 agentes foram destacados. O objetivo não era pegar os peixes pequenos, os falsos ganhadores. O objetivo era pegar o tio Jerry, mas Jerry era paranoico. Ele raramente falava ao telefone sobre os detalhes. Tudo era feito através de intermediários, códigos e encontros presenciais em estacionamentos e lanchonetes de beira de estrada. A estratégia do Polícia Federal norte-americana foi paciência e tecnologia. Grampearam telefones, rastrearam contas bancárias e começaram a montar um organograma na parede que parecia coisa de filme. No topo, Jerome Jacobsen. Abaixo dele, recrutadores da máfia. Na base, dezenas de vencedores que, curiosamente, tinham endereços que formavam clusters geográficos suspeitos. Eles descobriram que um ganhador de um carro na Flórida era primo de segundo grau de um ganhador de 1 milhão no Texas. Bingo! Mas provas circunstanciais não bastam para derrubar uma rede desse tamanho no tribunal. Eles precisavam pegar Jerry com a mão na massa? Ou melhor, com um selo na mão, e para isso, o Polícia Federal norte-americana teve uma ideia audaciosa. Eles bateram na porta da sede do McDonald's e disseram: "Nós sabemos que vocês estão sendo roubados e queremos que vocês façam de novo. Lancem mais uma promoção do Monopoly, deixem eles roubarem. Nós estaremos assistindo." O McDonald's topou o risco. Em 2001, eles lançaram mais uma edição do jogo, sabendo que o prêmio principal, $1 milhão, já estava marcado para ser roubado. E, pontualmente, o telefone tocou. Um homem chamado Michael Hoover ligou para reclamar o prêmio. O Polícia Federal norte-americana estava pronto. Eles montaram uma equipe de filmagem falsa. Disseram a Hoover que queriam gravar um comercial sobre a vitória dele para a TV nacional. Era tudo mentira. O diretor, o câmera, o assistente de som, todos eram agentes federais disfarçados. A cena é de um suspense quase cômico. Hoover, nervoso, suando sob as luzes do estúdio improvisado, tentando contar uma história convincente de como achou o selo numa revista enquanto estava na praia. Ele gaguejava, contradizia a própria história. Ele estava claramente mentindo, e a cada palavra gravada, ele estava cavando a própria cova. Enquanto Hoover atuava para a câmera falsa, outros agentes monitoravam quem estava com ele. E quem estava esperando no estacionamento? Um dos tenentes de Jerry. A conexão foi feita. O dinheiro foi rastreado. A armadilha tinha funcionado perfeitamente. O Polícia Federal norte-americana tinha as gravações, os grampos, os extratos bancários e agora, a confissão visual de um cúmplice em pânico, era hora de agir. Eles marcaram uma data para derrubar toda a rede de uma só vez. Uma operação coordenada em 5 estados diferentes. O dia D estava marcado. Mas o destino, com seu senso de humor macabro, tinha uma surpresa final guardada. A data escolhida para o início do julgamento e a revelação pública do caso foi estratégica. O Polícia Federal norte-americana queria manchetes. Queria mostrar serviço. O Departamento de Justiça preparou coletivas de imprensa, dossiês, tudo. O julgamento de Jerome Jacobsen e seus cúmplices começou numa segunda-feira ensolarada. A data, 10 de setembro de 2001, os jornais daquele dia deram algum destaque. Fraude no McDonald's, o fim do jogo. Era um escândalo perfeito para a TV. Mas, menos de 24 horas depois, na manhã de terça-feira, 11 de setembro, 2 aviões atingiram as Torres Gêmeas em Nova York. O mundo mudou num estalar de dedos. O maior roubo da história do marketing. Uma fraude de $24 milhões envolvendo máfia e conspiração virou nota de rodapé. Ninguém se importava com batatas fritas ou jogos de tabuleiro quando o país estava sob ataque. Tio Jerry teve a sorte ou o azar de ser preso na véspera do apocalipse midiático. O caso desapareceu do noticiário. O público, traumatizado, esqueceu completamente que tinha sido enganado por uma década. O julgamento correu quase em segredo, sem o circo da mídia que normalmente acompanharia algo desse porte. Foi o crime perfeito, encoberto pela tragédia perfeita. Com a atenção do mundo voltada para o terrorismo, o tribunal foi implacável, mas rápido. Mais de 50 pessoas foram indiciadas. A lista de réus parecia um elenco de filme B. Mafiosos, donos de clubes noturnos, médiums, corretores de imóveis e até mórmons devotos. Jerome Jacobsen, o arquiteto de tudo, confessou. Ele não tinha saída. As provas eram esmagadoras. Ele foi condenado a pagar $12,5 milhões em restituição. Mas a pena de prisão? Apenas 37 meses, pouco mais de 3 anos. Para muitos, foi um tapa na cara. Ele roubou 24 milhões, destruiu a credibilidade de uma marca global e enganou milhões de consumidores. E saiu com uma pena menor do que muita gente pega por roubar uma loja de conveniência. A Simon Marketing, a empresa de segurança, foi demitida pelo McDonald's e faliu pouco depois.
O McDonald's, tentando limpar sua imagem, lançou uma nova promoção relâmpago dando 10 milhões de dólares em prêmios reais, auditados até a alma. Mas o dano estava feito, a inocência do jogo tinha morrido. Tio Jerry saiu da prisão em 2005. Hoje, ele vive uma vida reclusa na Geórgia, longe dos holofotes, com a saúde fragilizada. Mas o dinheiro... Essa é a parte que os documentos do tribunal não contam inteira. O McDonald's recuperou sua reputação. O Monopoly voltou, mais seguro, digitalizado. As pessoas voltaram a jogar, mas o caso do tio Jerry deixou uma cicatriz invisível. Ele nos ensinou que em qualquer sistema onde há muito dinheiro e pouca vigilância, haverá alguém disposto a quebrar as regras. O Polícia Federal norte-americana recuperou bens, confiscou casas e carros. Mas é ingênuo pensar que cada centavo daqueles 24 milhões foi devolvido. Estamos falando de transações em dinheiro vivo, feitas em estacionamentos escuros, com a máfia italiana envolvida. Quanto desse dinheiro ainda está enterrado em quintais ou escondido em contas offshore, ninguém sabe. Talvez o maior crime não tenha sido o roubo financeiro. Foi o roubo da ilusão. Jerry tirou de nós a fantasia de que a sorte é cega. Ele nos mostrou que às vezes o jogo não é difícil. Ele é apenas impossível. Então, na próxima vez que você abrir uma embalagem, raspar um código ou tentar a sorte em qualquer promoção, lembre-se do tio Jerry, olhe bem para aquele pedaço de papel e pergunte a si mesmo: será que a sorte está mesmo ao seu lado? Ou ela já foi vendida para alguém com um contato certo antes mesmo de você entrar na fila? Afinal, a casa sempre ganha, mas às vezes o segurança da casa ganha mais ainda. Se você gostou desse mistério revelado, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder os próximos segredos que ninguém quer te contar. Deixe seu like e comenta aqui embaixo. Você já ganhou alguma coisa no McDonald's ou desconfia de outras promoções famosas? E não esqueça de ativar o sininho.